Olga Santos estava ali, parada na porta do armazém, segurando uma cesta vazia nas mãos trêmulas, enquanto o dono da loja gritava para que todo mundo ouvisse que mulher largada não merecia crédito. As palavras de seu Oliveira atravessavam o ar quente daquela tarde e perfuravam o peito dela como facas afiadas. Ele disse que ela deveria ter vergonha de pedir esmola, que se o marido tinha ido embora, era porque ela não soube segurar o homem. As vizinhas sussurravam atrás das mãos, e Olga sentia o rosto queimar de humilhação. Era a terceira vez naquela semana que tentava comprar fiado. Arroz, feijão, óleo, o básico para colocar comida na mesa para Rita, sua filha de 9 anos que esperava do lado de fora. Mas seu Oliveira não tinha pena. Para ele, Olga era só mais uma mulher abandonada que não prestava. E ele fazia questão de deixar isso bem claro na frente de todos os clientes. 4 anos tinham se passado desde que o marido de Olga a deixou para viver com outra mulher na capital. Ele simplesmente fez as malas um dia e foi embora, deixando ela e a filha sem nada. Olga trabalhava como costureira, pegando serviço onde conseguia. Mas o dinheiro mal pagava o aluguel do casebre onde moravam, nos arredores da cidade. Era uma casa pequena, com telhado que pingava quando chovia, paredes com buracos e chão de terra batida. Mas era o que tinham. Durante algum tempo, o ex-marido mandava uma pensão alimentícia. Não era muito, mas ajudava. Só que há 6 meses, o dinheiro parou de chegar. Olga descobriu depois, por meio de conhecidos, que ele tinha mudado de cidade justamente para fugir da obrigação. E desde então, a situação só piorou. Naquela tarde de calor sufocante, Olga entrou no armazém com o coração apertado. Fazia 3 dias que ela e Rita comiam apenas farinha com água. Não havia mais nada em casa, nenhuma reserva, nenhum dinheiro guardado. Ela tinha costurado a semana inteira, mas a cliente ainda não tinha pagado. Prometeu pagar na semana seguinte, mas Rita estava com fome agora. A menina estava ficando cada vez mais magra. As roupas começavam a ficar largas demais no corpo franzino. Olga olhava para a filha todas as manhãs e sentia o coração se despedaçar. Ela estava falando em alimentar a própria filha. E ainda assim, seu Oliveira a tratava como se ela fosse lixo. Quando ele terminou de gritar, um silêncio pesado tomou conta do armazém. Todas as pessoas ali dentro olhavam para Olga. Algumas com pena, outras com desprezo, outras apenas curiosas para ver o que ela faria. Olga sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou que caíssem. Não ali, não na frente daquela gente. Ela ergueu a cabeça, apertou a alça da cesta vazia e saiu do armazém com o pouco de dignidade que ainda lhe restava. O sol da tarde batia forte na rua de terra. Rita estava sentada na sombra de uma árvore, esperando. Quando viu a mãe sair de mãos vazias, a menina não perguntou nada. Ela já sabia. Já tinha visto aquela cena antes. Olga começou a caminhar sem saber direito para onde ia. Voltar para casa significava enfrentar a realidade da fome, a geladeira vazia, o olhar triste de Rita. Mas ficar ali, sob os olhares de julgamento da cidade, era pior ainda. Ela deu apenas alguns passos quando ouviu uma voz atrás dela. Uma voz de homem, calma e respeitosa. "A senhora, por favor." Olga parou e se virou devagar. Um homem de meia idade estava parado a poucos metros dela. Ele usava roupas simples, mas limpas, botas gastas de tanto trabalho e segurava um chapéu de palha nas mãos. O rosto dele era marcado pelo sol, pelas rugas de quem trabalhava na terra, mas os olhos eram gentis. Olga não o conhecia, mas já tinha visto ele algumas vezes na cidade. Era Miguel Ferreira, um fazendeiro conhecido na região por ser trabalhador e justo, embora pouco falasse com as pessoas. Miguel deu um passo à frente e falou com voz firme, mas carregada de compaixão. "Vi o que aconteceu lá dentro. Não foi justo.
A senhora não merecia ser tratada daquele jeito. Olga ficou sem palavras. Não esperava que alguém fosse falar com ela, muito menos defender ela. Miguel continuou: venha comigo. Hoje à noite, a mesa da senhora e de sua menina será farta. Dou minha palavra. Olga olhou para aquele homem e sentiu um misto de desconfiança e desespero. Ela não o conhecia. Não sabia nada sobre ele. Mas Rita estava com fome. E fazia dias que ela mesma não conseguia comer direito. Olga queria recusar por orgulho. Queria dizer que conseguiriam sozinhas. Mas a verdade era que não conseguiriam. A verdade era que se ela não aceitasse aquela ajuda, a filha dela ia dormir com fome de novo. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa nossa comunidade. Se inscreva para não perder nenhuma história como essa. É de graça e você ajuda a fortalecer esse espaço de histórias que emocionam. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde essas histórias chegam. Olga respirou fundo e olhou para Rita, que segurava a barra do vestido velho com as duas mãos. A menina olhava para o homem com aquela desconfiança natural das crianças, mas também com uma pontinha de esperança. Olga tomou a decisão mais difícil que já tinha tomado na vida. Ela aceitou. Miguel caminhou até uma carroça velha, mas bem cuidada, que estava estacionada na frente do armazém. Ele fez um gesto para que Olga e Rita o acompanhassem. As duas seguiram em silêncio, Rita colada na saia da mãe. Miguel subiu na carroça e estendeu a mão para ajudar Olga a subir. Depois, pegou Rita no colo e a colocou no banco ao lado da mãe. Ele sentou no lugar do condutor, pegou as rédeas e guiou os cavalos pela rua principal da cidade. As pessoas olhavam. Algumas pararam o que estavam fazendo só para ver aquela cena. A mulher largada saindo com o fazendeiro viúvo. Com certeza aquilo viraria assunto antes do anoitecer. Miguel dirigiu a carroça até a saída da cidade, onde ficava um pequeno mercado na beira da estrada. Era um lugar simples, frequentado por trabalhadores rurais e gente que vinha de fazendas distantes. O dono era um senhor de cabelos brancos chamado Seu Gustavo, que conhecia Miguel há anos. Quando eles desceram da carroça, Seu Gustavo acenou da porta. "Miguel, meu filho, como vai?" "Bem, Seu Gustavo, preciso fazer umas compras." O senhor acenou para que entrassem. Olga seguiu Miguel para dentro do mercado, segurando a mão de Rita. Ela ainda não entendia direito o que estava acontecendo. Por que um homem que ela nem conhecia estava fazendo aquilo? Miguel começou a pegar as coisas das prateleiras. Um saco de arroz, outro de feijão, um vidro de óleo, açúcar, café, farinha de milho. Ele pegou também uma peça de carne seca embrulhada em papel, sal, um pedaço de rapadura para Rita. Colocou tudo no balcão. Seu Gustavo foi somando os valores em um caderno velho. Miguel pagou com dinheiro que tirou do bolso da calça. Eram notas amarrotadas, suadas, fruto de trabalho duro. Ele não piscou ao entregar o dinheiro. Seu Gustavo embrulhou tudo com cuidado e ajudou a carregar para a carroça. "Miguel, o senhor é um homem de bom coração", disse Seu Gustavo baixinho. Miguel apenas acenou com a cabeça e voltou para a carroça. No caminho de volta para a casa de Olga, Miguel finalmente quebrou o silêncio. "A senhora deve estar se perguntando por que estou fazendo isso." Olga olhou para ele, mas não respondeu. Miguel continuou. "Eu também já passei necessidade. Perdi minha esposa há 5 anos. Ela morreu no parto do 3º filho. O bebê também não sobreviveu. Fiquei sozinho criando 2 meninos, Pedro e Carlos. Pedro tem 14 anos agora. Carlos tem 11. Olga sentiu um aperto no peito. "Sinto muito", ela disse baixinho. Miguel deu de ombros. "A vida é assim. A gente perde, a gente sofre, mas tem que seguir em frente. Tive ajuda de uma vizinha nos primeiros anos, mas foi difícil. Muito difícil. Eu sei o que é solidão, sei o que é lutar sozinho. E sei o que é ver os filhos passarem necessidade." Ele olhou para Rita, que estava quietinha ao lado de Olga. "Por isso,
Não consigo ficar de braços cruzados quando vejo alguém precisando de ajuda, ainda mais quando é uma criança envolvida. Olga sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez de gratidão. Ela não sabia o que dizer. Miguel continuou. A senhora costura, não é? Olga assentiu. Sou costureira. Pego o serviço quando consigo. Pois bem, disse Miguel. Tenho muita roupa de menino lá em casa que não serve mais nos meus filhos. Se a senhora souber reformar, posso levar para a senhora arrumar. Ou então a senhora pode fazer roupas novas e eu pago adiantado. Trabalho honesto. Não é favor. É troca justa. Olga sentiu um alívio imenso. Trabalho ela queria. Esmola ela não aceitaria. Eu aceito, ela disse. Posso fazer o que for preciso. Quando chegaram na casa de Olga, Miguel desceu da carroça e começou a descarregar os mantimentos. Olga e Rita ajudaram a carregar para dentro. A casa era ainda pior do que Miguel imaginava. O telhado tinha vários buracos, as paredes eram de taipa com frestas grandes, o chão era de terra batida e havia apenas um cômodo dividido por uma cortina velha. De um lado ficava a cama de Olga, do outro um colchão fino no chão onde Rita dormia. Tinha um fogão a lenha velho, uma mesa pequena com 2 cadeiras tortas e uma máquina de costura antiga que era o bem mais precioso de Olga. Miguel olhou ao redor e não disse nada. Apenas ajudou a guardar as compras. Quando terminou, ele se virou para Olga. Vou trazer as roupas amanhã. E se a senhora permitir, posso trazer também algumas telhas que sobraram da reforma da minha fazenda. Esse telhado precisa de reparo. Olga ficou sem palavras. Aquele homem já tinha feito tanto e agora queria fazer mais. O senhor não precisa, ela começou a dizer. Eu sei que não preciso. Miguel interrompeu gentilmente. Mas quero. A senhora tem uma filha para criar. Não pode deixar ela dormir debaixo de um telhado que deixa a chuva entrar. Olga olhou para Rita, que já estava com um pedaço de rapadura na boca, os olhos brilhando de felicidade. Fazia meses que a menina não comia um doce. Está bem, Olga disse finalmente. Aceito sua ajuda, mas é empréstimo. Vou pagar de volta com o meu trabalho. Miguel sorriu pela primeira vez. Combinado. Ele colocou o chapéu de palha na cabeça e se despediu. Amanhã eu volto. Podem contar comigo. E ele voltou. No dia seguinte, Miguel apareceu na casa de Olga com uma carroça cheia de coisas. Telhas, madeira, pregos, ferramentas e também um saco enorme cheio de roupas dos filhos que precisavam de ajustes. Olga ficou olhando tudo aquilo sem acreditar. Miguel tirou a camisa e começou a trabalhar no telhado. Trabalhou o dia inteiro sob o sol quente, subindo e descendo, consertando os buracos, trocando telhas quebradas. Rita ficou do lado de fora observando, fascinada. Olga costurava dentro de casa, mas de vez em quando olhava pela janela e via Miguel trabalhando. Ele não parava, não reclamava, apenas fazia o que precisava ser feito. Quando o sol começou a se pôr, Miguel desceu do telhado. O trabalho não estava completo, mas já estava bem melhor. Amanhã eu termino, ele disse. Olga preparou um café para ele e os 3 sentaram na mesinha torta para conversar. Miguel voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Toda tarde, depois de terminar o trabalho na própria fazenda, ele aparecia na casa de Olga com alguma coisa. Um dia trazia lenha para o fogão. No outro, uma galinha que estava sobrando no galinheiro dele. Depois foi um saco de milho para as galinhas que Olga criava no quintal. Ele sempre arrumava alguma desculpa. Estava sobrando, ia estragar. Era melhor alguém usar. Mas Olga sabia que não era sobra, era bondade mesmo. Miguel estava cuidando delas. E pela primeira vez em 4 anos, Olga não se sentia sozinha.
As roupas que Miguel trouxe viraram trabalho constante para Olga. Ela reformava calças, ajustava camisas, costurava rasgos, fazia tudo com capricho, como se cada peça fosse para a própria filha. Miguel pagava certinho, sempre adiantado como prometeu. E com aquele dinheiro, Olga conseguiu comprar linha, tecido, agulhas novas. Começou a fazer roupas para vender também. Aos poucos, a situação foi melhorando. Não era fartura, mas era o suficiente. E era honesto. Olga não precisava mais pedir nada a ninguém. Ela estava trabalhando e recebendo pelo trabalho. Isso devolvia a dignidade que seu Oliveira tinha tentado tirar dela naquele dia no armazém. Miguel era diferente de qualquer homem que Olga tinha conhecido. Ele era quieto, mas quando falava, as palavras tinham peso. Ele não fazia promessas vazias. Se dizia que ia fazer alguma coisa, fazia. Ele tratava Rita com carinho, mas sem exagero. Trazia pequenos presentes para a menina, uma fruta, um doce, um pedaço de madeira que ela podia usar para brincar. Rita, que no começo tinha medo dele, foi se abrindo aos poucos. Um dia ela perguntou se ele podia ensinar ela a assobiar. Miguel riu e passou a tarde inteira tentando ensinar. Não conseguiu, mas Rita se divertiu tanto que Olga não conseguia lembrar a última vez que tinha visto a filha tão feliz. Um dia, Miguel chegou com os 2 filhos. Olga ficou nervosa. Não sabia como ia ser. Pedro era um rapaz alto, magro, de rosto fechado. Carlos era menor, mais aberto, sorridente. Miguel apresentou os meninos. Estes são meus filhos. Eles vão ajudar a consertar a cerca do quintal que está caindo. Olga fez café para todos e ficou observando. Pedro trabalhava em silêncio, sério demais para a idade. Carlos conversava sem parar, fazia piada, brincava com Rita. No final da tarde, quando estavam indo embora, Carlos se despediu acenando. Rita aceneu de volta, sorrindo. Pedro apenas acenou com a cabeça, mas Olga percebeu que ele tinha olhado para ela com curiosidade. As semanas foram passando e viraram meses. Miguel continuava aparecendo. Às vezes ficava apenas alguns minutos, às vezes passava a tarde inteira. Ele nunca entrava na casa sem pedir licença, nunca tentou nada além de ajudar. Mas Olga percebia o jeito que ele olhava para ela. Não era um olhar de pena. Era um olhar de respeito, de admiração até. E ela tinha que admitir que estava começando a sentir algo também. Miguel era um homem bom, um homem de palavra. E fazia muito tempo que Olga não tinha ninguém em quem pudesse confiar assim. A cidade, é claro, não ficou quieta. As fofocas começaram a se espalhar como fogo em capim seco. Diziam que Olga tinha arrumado um homem rico, que ela era interesseira, que tinha se aproveitado da viuvez de Miguel, que era rápido demais uma mulher largada a arranjar outro homem. Dona Lourdes, a vizinha mais próxima, não perdia a oportunidade de fazer comentários. Olha só, a coitadinha arrumou um fazendeiro para cuidar dela. Que sorte, não é? Olga fingia que não ouvia, mas as palavras doíam. Ela não tinha pedido nada a Miguel. Não tinha se jogado nos braços dele. Ele que tinha oferecido ajuda. E ela tinha aceitado porque estava desesperada, porque a filha estava com fome. Mas para a cidade, ela sempre seria a mulher que não soube segurar o marido. E agora estava se agarrando em outro. Miguel ficou sabendo das fofocas. Um dia, ele apareceu mais cedo que o normal. Estava com o rosto fechado. Olga percebeu na hora que alguma coisa tinha acontecido. O que foi? Ela perguntou. Miguel tirou o chapéu e sentou na cadeira da cozinha. Fiquei sabendo das coisas que estão falando na cidade. Olga sentiu o rosto esquentar. Não ligue para isso. São só fofocas. Eu sei, mas me incomoda que falem mal da senhora. A senhora não fez nada errado. Olga se sentou também. Para essa gente, mulher abandonada sempre faz alguma coisa errada. Miguel balançou a cabeça. Que pensem o que quiserem. Eu sei a verdade.
A senhora é uma mulher trabalhadora, honesta, que está lutando para criar a filha. E eu continuo vindo aqui porque quero, não porque alguém está me obrigando. Ele olhou para Olga com aqueles olhos sinceros. A verdade é que eu gosto de vir aqui. Gosto de conversar com a senhora, gosto de ver Rita brincando, gosto de me sentir útil. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Olga sentiu o coração acelerar. Miguel, Ela começou, mas não sabia o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Miguel interrompeu gentilmente. Só queria que a senhora soubesse que não estou fazendo isso por pena. Estou fazendo porque me importo com a senhora. Com vocês duas. E se a cidade quer falar, que fale. Não vou parar de vir aqui por causa de língua, de gente que não tem o que fazer. Olga sentiu os olhos marejarem. Fazia tanto tempo que ninguém falava com ela daquele jeito. Com respeito, com carinho. Obrigada, foi tudo que ela conseguiu dizer. Miguel colocou o chapéu de volta. Não precisa agradecer. Só aceite que eu continue vindo. Olga assentiu. E assim ficou combinado. Miguel continuaria aparecendo e a cidade que falasse o que quisesse. Mas o que nenhum dos dois estava esperando era que as coisas iam ficar mais complicadas antes de melhorar. Foi numa manhã de sábado que a situação explodiu de vez. Olga estava estendendo roupa no varal do quintal quando viu 3 mulheres se aproximando. Eram Dona Lourdes, Dona Marta e Dona Piedade, as maiores fofoqueiras da redondeza. Olga sentiu um aperto no estômago. Sabia que aquela visita não era de cortesia. Bom dia, Olga, disse Dona Lourdes com um sorriso falso. Viemos conversar com você. Olga secou as mãos no avental. Bom dia, o que desejam? As 3 mulheres trocaram olhares. Dona Marta deu um passo à frente. É sobre o Miguel. As pessoas estão falando muito, sabe? Não é bom para você, nem para ele. Olga cruzou os braços. E o que as pessoas estão falando? Dona Piedade suspirou dramaticamente. Estão dizendo que você está se aproveitando da situação dele, que ele é viúvo, sozinho com 2 meninos e você viu uma oportunidade. Olga sentiu a raiva subir. Oportunidade? Eu não pedi nada a ele. Ele que ofereceu ajuda. Pois é, mas você aceitou rápido demais, não foi? Disse Dona Lourdes. Uma mulher com vergonha na cara teria recusado. Teria se virado sozinha. Olga deu um passo à frente. Vocês têm ideia do que é ver a própria filha passar fome? Têm ideia do que é implorar por comida e ser humilhada na frente de todo mundo? Eu estava desesperada. E quando alguém me estendeu a mão, eu aceitei. Se vocês acham isso errado, o problema é de vocês, não meu. As 3 mulheres ficaram de boca aberta. Não esperavam que Olga respondesse daquele jeito. Dona Marta tentou de novo. Olga, a gente só está tentando te ajudar. Se você continuar assim, vai acabar com a reputação dele também. Miguel é um homem respeitado aqui. Ele não merece que falem mal dele por sua causa. Olga sentiu as lágrimas de raiva nos olhos. Por minha causa? Vocês estão culpando eu porque as pessoas não têm o que fazer além de fofocar? Dona Lourdes deu de ombros. Se você se afastasse dele, as fofocas paravam. Simples assim. Olga balançou a cabeça. Vocês não vieram aqui para ajudar, vieram para me julgar. E sabe o que eu acho? Que vocês estão com inveja. Inveja porque um homem bom decidiu ajudar alguém que realmente precisava, em vez de ficar perdendo tempo com gente igual a vocês. Dona Piedade bufou indignada. Que absurdo! Vamos embora daqui, meninas. Não adianta falar com quem não tem mais jeito. As 3 mulheres saíram em procissão, virando o nariz para Olga. Quando elas sumiram de vista, Olga sentou no degrau da porta e começou a chorar. Ela estava cansada, cansada de lutar sozinha, cansada de ser julgada, cansada de tentar ser forte o tempo todo. Rita apareceu na porta. Mãe, por que está chorando? Olga enxugou as lágrimas depressa. Não é nada, filha. Vai brincar um pouquinho, mas Rita não saiu.
Ela sentou ao lado da mãe e segurou a mão dela. As senhoras falaram do seu Miguel? Olga olhou para a filha. Ele não é meu Miguel, Rita, mas eu queria que fosse, disse a menina com sinceridade de criança. Ele é bom, ele traz comida, ele conserta as coisas e ele faz você sorrir, mãe. Fazia tempo que eu não via você sorrir. Olga abraçou a filha com força. Ela tinha razão. Miguel fazia ela sorrir. Fazia ela se sentir viva de novo. E não era justo deixar as fofocas estragarem isso. Quando Miguel chegou naquela tarde, Olga contou o que tinha acontecido. Ele ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando ela terminou, Miguel respirou fundo. Olga, eu preciso te falar uma coisa. E é importante que você me ouça até o final. Olga assentiu, o coração disparado. Miguel continuou. Eu tenho pensado muito nesses últimos meses e cheguei a uma conclusão. Ele olhou nos olhos dela. Eu não quero mais vir aqui só para ajudar. Não quero mais ser só um amigo que aparece de vez em quando. Eu quero mais do que isso. Olga prendeu a respiração. Miguel, o que você está dizendo? Estou dizendo que eu me apaixonei por você. Pelas duas, na verdade. Por você e pela Rita. Quando acordo de manhã, penso em vir aqui. Quando estou trabalhando, fico imaginando o que vocês estão fazendo. Meus meninos falam de você com carinho. Pedro, que era tão fechado, abriu o jogo comigo outro dia. Disse que sente falta de ter uma mãe. E que você poderia ser uma boa mãe para eles. Olga estava tremendo. Miguel pegou a mão dela. Casa comigo, Olga. Deixa eu cuidar de você e da Rita direito. Vem morar na fazenda com a gente. Vamos ser uma família de verdade. Eu sei que é rápido. Sei que mal nos conhecemos há alguns meses. Mas eu tenho certeza do que estou sentindo. E não é por pena. É porque eu amo você. Se essa história está tocando você até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O Valeu Demais é um jeito de você ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos continuar trazendo essas histórias que emocionam. Olga estava chorando. Não sabia o que dizer. Miguel, eu jurei para mim mesma que nunca mais ia confiar em homem. Depois que meu ex-marido me deixou, eu prometi que ia me virar sozinha, que não ia depender de ninguém. Miguel apertou a mão dela. Eu entendo. Mas, Olga, eu não sou ele. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar na mão. Quando eu dou minha palavra, eu cumpro. E estou dando minha palavra agora. Vou cuidar de você. Vou cuidar da Rita. Vou estar aqui todos os dias, nos bons e nos maus momentos. Casa comigo. Por favor. Olga olhou para aquele homem. Viu a sinceridade nos olhos dele. Viu o amor. E pela primeira vez em anos, permitiu que a esperança entrasse no coração dela. Sim, ela sussurrou. Eu aceito. A notícia do noivado se espalhou pela cidade mais rápido que Olga esperava. No dia seguinte, todo mundo já sabia. E como era de se esperar, as línguas não ficaram quietas. Diziam que Olga tinha conseguido o que queria, que tinha enganado o pobre do Miguel, que ele ia se arrepender. Mas Miguel não ligava. Ele ia até a cidade de cabeça erguida, comprava o que precisava e voltava. Se alguém falava alguma coisa, ele simplesmente ignorava. Uma tarde, seu Oliveira teve a coragem de comentar algo na frente dele. Cuidado, Miguel. Mulher desesperada agarra qualquer um. Miguel parou o que estava fazendo, olhou bem nos olhos do comerciante e disse com voz firme: a única coisa desesperada aqui é a sua necessidade de julgar os outros. Se cuidasse mais do próprio negócio e menos da vida alheia, talvez fosse um homem melhor. E saiu da loja sem olhar para trás. Seu Oliveira ficou vermelho de raiva, mas não disse mais nada. Os preparativos para o casamento foram simples. Miguel não era de luxo e Olga não tinha condições nem vontade de fazer algo grande. Eles decidiram casar na igreja da cidade, numa cerimônia pequena, só com as pessoas mais próximas. Olga costurou o próprio vestido de noiva.
Era um vestido simples, de tecido branco que Miguel tinha comprado para ela, com renda nas mangas e um laço na cintura. Nada extravagante, mas era bonito. Rita ganhou um vestido novo também, azul claro com flores bordadas. A menina estava radiante. Finalmente ia ter um pai de verdade. E 2 irmãos. Era tudo com que ela sonhava. Pedro e Carlos também estavam animados, cada um à sua maneira. Carlos não parava de falar sobre como seria ter uma irmãzinha mais nova. Ele já tinha feito planos de ensinar Rita a subir em árvore, a pescar no rio, a fazer tudo o que ele fazia. Pedro era mais contido, mas Olga percebeu que ele estava feliz também. Um dia, ele chegou perto dela enquanto ela costurava. "Posso te fazer uma pergunta?" Ele disse tímido. "Claro, Pedro. Pode falar." Ele ficou mexendo nos pés, sem jeito. "Você vai ser minha mãe de verdade, ou é só da boca para fora?" Olga sentiu um nó na garganta, colocou a costura de lado e olhou para o menino. "Pedro, eu não estou casando com seu pai só porque preciso de ajuda. Estou casando porque eu amo ele e porque quero ser parte da família de vocês. De verdade, vou cuidar de você e do Carlos como se vocês fossem meus filhos. Você pode confiar em mim." Pedro assentiu devagar, os olhos brilhando de emoção contida. "Está bem. É que eu não quero perder mais ninguém. Já perdi minha mãe. Não quero que você vá embora também." Olga abraçou o menino. "Não vou a lugar nenhum, prometo." Pedro correspondeu ao abraço e pela primeira vez desde que se conheceram, Olga sentiu que ele tinha baixado a guarda. A partir daquele dia, Pedro começou a tratá-la com mais carinho. Ainda era tímido, mas estava tentando. E para Olga, isso já era muito. O dia do casamento chegou numa manhã de céu azul e sol quente. Olga acordou cedo, o coração batendo forte. Ela arrumou Rita primeiro, penteando os cabelos da menina com carinho e colocando uma flor branca atrás da orelha. Depois se arrumou, vestindo o vestido que tinha costurado com tanto cuidado. Quando se olhou no espelho pequeno e rachado que tinha em casa, quase não se reconheceu. Fazia anos que não se via bonita. Mas naquele dia, usando aquele vestido simples, com o cabelo preso num coque e um pouco de batom nos lábios, ela se sentiu bonita de novo. Dona Aparecida, uma das poucas vizinhas que tinha ficado do lado de Olga, ofereceu carona até a igreja. Era uma igreja pequena, de paredes brancas e telhado vermelho, que ficava no centro da cidade. Quando Olga chegou, viu que já tinha algumas pessoas esperando. Não eram muitas. Apenas alguns amigos de Miguel, o padre, e seu Gustavo do mercado, que tinha feito questão de ir. Miguel estava na frente da igreja, ao lado dos filhos. Ele usava um terno escuro que devia ter sido do pai dele, porque estava um pouco largo, mas ele tinha dado um jeito. Estava com os cabelos penteados para trás e a barba aparada. Quando viu Olga descendo da carroça, o rosto dele se iluminou. Ele sorriu daquele jeito tímido dele, e Olga sentiu que tinha tomado a decisão certa. A cerimônia foi rápida. O padre falou sobre compromisso, sobre família, sobre amor que supera dificuldades. Ele perguntou se Miguel aceitava Olga como esposa, para amar e respeitar em todos os momentos. Miguel respondeu com voz firme: "Aceito." Perguntou se Olga aceitava Miguel como esposo, para amar e respeitar em todos os momentos. Olga olhou para aquele homem que tinha aparecido na vida dela quando ela mais precisava, que tinha cuidado dela e de Rita sem pedir nada em troca, que tinha oferecido não só comida, mas dignidade, respeito e amor. E respondeu com toda a certeza do mundo: "Aceito." Miguel colocou uma aliança simples de ouro no dedo dela. Olga colocou outra no dedo dele. E quando o padre disse que podiam se beijar, Miguel segurou o rosto de Olga com as 2 mãos e a beijou com ternura. Foi um beijo suave, respeitoso, mas cheio de promessas. Quando saíram da igreja como marido e mulher, Rita correu e abraçou os dois.
Pedro e Carlos vieram atrás, e os 5 ficaram ali, abraçados, enquanto seu Gustavo batia palmas e assobiava. Algumas pessoas que passavam na rua pararam para olhar, umas com alegria, outras com desaprovação. Mas Olga não se importou. Ela tinha uma família agora, tinha um marido que a amava, tinha filhos que precisavam dela, e pela primeira vez em anos, tinha um futuro pela frente. A mudança para a fazenda aconteceu na semana seguinte ao casamento. Miguel levou Olga e Rita para conhecer a casa onde iam morar. Era uma casa simples, mas sólida. Tinha paredes de tijolos, telhado de telhas que não vazavam, chão de cimento batido. Eram 3 quartos, um para Miguel e Olga, outro para Pedro e Carlos, e o terceiro para Rita. Tinha uma cozinha grande com um fogão a lenha novo, uma mesa comprida onde cabiam todos e uma varanda na frente com uma rede pendurada. Nos fundos tinha uma horta, um galinheiro com várias galinhas, um chiqueiro com 2 porcos e um curral onde Miguel criava algumas vacas. Tinha terra para plantar, espaço para trabalhar e segurança. Quando Rita viu o quarto dela, gritou de alegria. "Um quarto só para mim, mãe." "Só para você, filha," Olga respondeu emocionada. A menina correu pela casa toda, explorando cada canto, maravilhada com tanto espaço. Os primeiros dias foram de adaptação. Olga estava acostumada a fazer tudo sozinha, mas agora tinha que cozinhar para 5 pessoas, lavar roupa para 5 pessoas, cuidar de uma casa muito maior. Mas era um trabalho feliz. Ela acordava cedo, acendia o fogão, fazia café forte e quentinho, preparava o desjejum enquanto ouvia os barulhos da casa acordando. Miguel era sempre o primeiro a levantar, seguido por Pedro, que ajudava o pai nas tarefas da fazenda. Carlos demorava mais, mas quando acordava vinha para a cozinha reclamando de fome. Rita era a última, mas chegava sorrindo, pronta para ajudar no que fosse preciso. Sentarem todos juntos na mesa grande, comendo pão com manteiga e tomando café, era uma cena que Olga nunca tinha imaginado que ia viver. E era perfeito. Se você está curtindo essa história, deixa sua curtida e me conta aqui nos comentários. Você acredita que é possível recomeçar depois de perder tudo? Quero saber o que você pensa. Miguel trabalhava muito. Ele acordava antes do sol nascer e só parava quando já estava escuro. Mas ele não reclamava, gostava do que fazia. Gostava de trabalhar a terra, de cuidar dos animais, de ver as coisas crescendo. E agora tinha uma motivação ainda maior. Tinha uma família para sustentar. Pedro ajudava em tudo. Estava virando um homem, forte e responsável. Miguel ensinava o menino com paciência, mostrava como plantar, como cuidar do gado, como consertar cercas. E Pedro aprendia rápido. Olga via que o filho mais velho de Miguel estava feliz. Tinha ganhado uma mãe, uma irmã, e a casa tinha voltado a ter vida. Carlos era a alegria da casa. Ele fazia todo mundo rir com suas palhaçadas. Estava sempre inventando brincadeiras, contando histórias malucas, fazendo piadas. Rita adorava ele. Os 2 viraram inseparáveis. Brincavam juntos, brigavam de vez em quando como irmãos de verdade, mas se protegiam acima de tudo. Uma vez, uma menina da cidade falou mal de Rita na escola, dizendo que ela era filha de mulher largada. Carlos ouviu e deu uma bronca na menina na frente de todo mundo. Disse que Rita era a irmã dele agora e que ninguém ia falar mal da irmã dele. A menina ficou quieta e nunca mais repetiu o comentário. Quando Rita contou isso para Olga, estava com os olhos brilhando. "Eu tenho um irmão que me defende, mãe. Eu nunca tive isso antes." Olga também tinha seus desafios. Aprender a lidar com 3 crianças ao mesmo tempo não era fácil. Pedro era fechado e às vezes difícil de entender. Carlos era agitado demais e se metia em confusão sempre. Rita sentia ciúmes às vezes, achando que Olga estava dando mais atenção para os meninos. Mas Olga foi aprendendo com o tempo. Conversava com cada um, tentava entender o que cada filho precisava.
Com Pedro, ela tinha paciência, esperava ele se abrir no tempo dele. Com Carlos, ela colocava limites, mas sempre com carinho. Com Rita, ela garantia que a menina soubesse que continuava sendo especial, mesmo agora dividindo a mãe com os irmãos. E aos poucos, a convivência foi ficando mais natural. Miguel era um marido atencioso. Trabalhava o dia inteiro, mas sempre arrumava tempo para ficar com Olga. À noite, depois que as crianças dormiam, os dois sentavam na varanda e conversavam. Falavam sobre o dia, sobre os planos para a fazenda, sobre os filhos. Às vezes só ficavam em silêncio, apreciando a companhia um do outro. Miguel segurava a mão de Olga e dizia coisas simples, mas que significavam tudo. Estou feliz que você está aqui. Fez a escolha certa em aceitar. Eu amo você. E Olga respondia, eu também amo você. Obrigada por não ter desistido de mim. Os meses foram passando e a rotina foi se estabelecendo. Olga continuava costurando, mas agora tinha mais tempo e melhores condições. Miguel tinha comprado uma máquina de costura melhor para ela. E Olga pegava serviços de pessoas da região. Fazia roupas para vender na feira, reformava vestidos, costurava enxovais. O dinheiro que ganhava ela guardava, juntando para o futuro. Miguel dizia que ela não precisava trabalhar, que ele cuidava de tudo. Mas Olga fazia questão, queria contribuir. Queria sentir que também estava construindo aquela vida. A fazenda prosperava. Miguel tinha plantado uma roça grande de milho e feijão e a colheita tinha sido boa. Ele vendia parte da produção na cidade e guardava o resto para o consumo da família. As galinhas botavam ovos todos os dias. Os porcos estavam engordando. As vacas davam leite suficiente para eles beberem e ainda fazer queijo para vender. A horta que Olga tinha plantado estava cheia de verduras. Tomate, alface, couve, cebolinha. Tudo crescendo forte e saudável. Pela primeira vez, não faltava comida. A despensa estava sempre cheia. E Olga nunca mais tinha que passar pela humilhação de pedir crédito a ninguém. Passaram-se 4 anos desde o casamento. Anos de trabalho duro, mas também de muita alegria. A fazenda tinha crescido. Miguel tinha conseguido comprar mais terra, aumentar o rebanho, plantar mais. Pedro agora tinha 18 anos e era um homem feito, forte, trabalhador, ajudava o pai em tudo. Tinha até começado a namorar uma moça da cidade vizinha, coisa que deixava Miguel orgulhoso. Carlos estava com 15 anos, alto e brincalhão como sempre. Tinha decidido que queria ser professor e Miguel apoiava. Estava guardando dinheiro para mandar o menino estudar na cidade. Rita tinha 13 anos. Não era mais aquela criança magra e triste. Tinha virado uma menina forte, saudável, cheia de vida. Ajudava Olga em casa, cuidava dos irmãos menores quando precisava e amava a vida que tinha na fazenda. Olga estava com 42 anos. Os últimos anos tinham sido os melhores da vida dela. Tinha um marido que a amava, filhos que precisavam dela, uma casa que era lar de verdade. Não passava necessidade, não precisava pedir nada a ninguém. Trabalhava porque queria, não porque era obrigada. E tinha descoberto que era possível ser feliz de novo, mesmo depois de tudo que tinha passado. Mas o que Olga não esperava era descobrir, no meio daquele ano, que estava grávida. No começo, ela achou que era impossível. Afinal, ela tinha 42 anos. Já não era mais moça. Mas quando os sinais ficaram claros demais para ignorar, ela procurou a parteira da região. Dona Benedita examinou ela e confirmou. Você está esperando um bebê, sim, senhora. Uns 3 meses já. Olga ficou em choque. Um bebê, aos 42 anos. Depois de tanto tempo criando Rita sozinha, depois de anos cuidando dos filhos de Miguel, agora ia ter um bebê que era dela e de Miguel juntos. Ela não sabia se ria ou se chorava. Quando contou para Miguel, ele ficou parado por uns segundos, processando a notícia. Depois,
O rosto dele se abriu num sorriso enorme. Um bebê? Nosso bebê? Olga assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Miguel a pegou no colo e girou ela pela cozinha, rindo feito criança. As crianças ouviram o barulho e vieram correndo. O que aconteceu? Perguntou Carlos. Miguel colocou Olga no chão e anunciou: vocês vão ter um irmãozinho ou irmãzinha. Olga está esperando um bebê. Pedro sorriu, aquele sorriso raro dele que significava que estava realmente feliz. Parabéns, pai. Parabéns, mãe. Carlos deu um grito e abraçou Olga com força. Eu vou ser irmão de novo. Vou ensinar tudo para ele. Ou para ela. Rita ficou quieta por um momento e Olga ficou preocupada. Mas então a menina abraçou a mãe e disse baixinho: você vai ficar bem, né, mãe? Não vai acontecer nada com você? Olga entendeu o medo. Rita lembrava do que tinha acontecido com a mãe de Pedro e Carlos. Vou ficar bem, filha, prometo. E dessa vez, Olga estava certa. A gravidez foi tranquila. Ela se cuidou. Seguiu todas as orientações de Dona Benedita e continuou fazendo suas atividades normalmente, só reduzindo o ritmo quando a barriga ficou grande demais. Os meses foram passando. A barriga de Olga crescia, e com ela crescia também a expectativa de toda a família. Miguel não cabia em si de animado. Estava sempre preocupado com Olga, perguntando se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, se estava se sentindo cansada. Pedro fez um berço de madeira com as próprias mãos, trabalhando nas horas vagas depois do trabalho na roça. Ficou lindo, todo envernizado e com desenhos de flores nas laterais. Carlos não parava de falar sobre o que ia ensinar para o bebê. Rita ajudava Olga a costurar roupinhas pequenininhas, vestidos e macacões que pareciam de boneca. Foi numa tarde quente do meio do ano que Olga começou a sentir as dores. Miguel estava na roça com Pedro e Carlos tinha ido até a cidade fazer uma compra. Só Rita estava em casa. Mãe, você está bem? A menina perguntou, vendo Olga se segurar na mesa da cozinha. Vai chamar Dona Benedita, Rita. Rápido! A menina saiu correndo. Dona Benedita morava perto e em poucos minutos estava lá. Ela examinou Olga e disse: o bebê está vindo. Vamos preparar tudo. Rita correu até a roça para avisar Miguel. Quando ele chegou em casa, estava branco de preocupação. Dona Benedita mandou ele ferver água e buscar panos limpos. Miguel obedeceu, as mãos tremendo. O trabalho de parto foi longo. Olga sentiu dores que parecia que iam partir ela ao meio, mas Dona Benedita estava ali, calma e firme, orientando ela o tempo todo. Respira fundo, Olga. Agora empurra. Isso, está indo bem. Continua. Miguel ficou do lado de fora do quarto, andando de um lado para o outro, rezando baixinho. Pedro, Carlos e Rita estavam com ele, todos quietos, esperando. E então, quando o sol já estava se pondo, eles ouviram o choro de um bebê. Miguel arregalou os olhos. Dona Benedita abriu a porta do quarto, sorrindo. É um menino lindo e saudável. Pode entrar para conhecer seu filho. Miguel entrou devagar, quase com medo. Viu Olga deitada na cama, cansada, mas sorrindo, segurando um embrulhinho pequeno nos braços. Ele se aproximou e olhou para aquele rostinho vermelho e enrugado. Seu filho, o filho dele e de Olga. Miguel sentou na beira da cama e tocou a mãozinha minúscula do bebê. O menino abriu os olhos, dois olhinhos escuros que pareciam tentar focar no pai. Olga olhou para Miguel. Ele é lindo, não é? Olga disse com a voz fraca. É perfeito, Miguel respondeu, a voz embargada. Igualzinho a você. Dona Benedita trouxe Pedro, Carlos e Rita para conhecer o irmãozinho. Os três entraram no quarto em fila, quietos, quase com reverência. Rita foi a primeira a falar. Ele é tão pequeno. Posso pegar? Pode, mas com cuidado, Olga disse. Rita pegou o bebê no colo com todo o cuidado do mundo, como se ele fosse quebrar.
Olhou para o irmãozinho com um amor tão puro nos olhos que Olga sentiu os olhos marejarem de novo. Oi, maninho. Eu sou sua irmã Rita. Vou cuidar de você para sempre. Carlos chegou perto também. Eu vou ensinar você a jogar bola, a pescar, a fazer tudo. Vai ser legal. Pedro só sorriu e passou a mão na cabeça do bebê com carinho. Bem-vindo à família, pequeno. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Miguel ficou no quarto com Olga. Ele estava sentado numa cadeira ao lado da cama, olhando para o berço onde o bebê dormia. Como vamos chamar ele? Miguel perguntou. Olga já tinha pensado nisso. José. Quero chamar ele de José como seu pai. Miguel olhou para ela, surpreso e emocionado. Tem certeza? Olga assentiu. Seu pai foi um homem bom. Você sempre fala isso. Quero que nosso filho tenha o nome dele. É uma homenagem. E também é um símbolo de continuação, de família. Miguel segurou a mão de Olga. Obrigado, isso significa muito para mim. Os dias seguintes foram de adaptação. José era um bebê calmo, não chorava muito, mas precisava mamar de 3 em 3 horas. Olga estava exausta, mas feliz. Rita ajudava em tudo que podia, trocava as fraldas de pano, embalava o irmãozinho quando ele chorava, cantava cantigas de ninar que Olga tinha ensinado. Carlos fazia palhaçadas para distrair o bebê. Pedro ficava na porta do quarto, observando de longe, mas com um sorriso no rosto. Miguel era o pai mais babão que existia. Pegava José no colo sempre que podia, conversava com ele mesmo sabendo que o bebê não entendia nada. Mostrava a fazenda para ele. Olga ria, vendo aquele homem tão forte e sério virar geleia nas mãos de um bebezinho. Os meses foram passando e José crescia. Aprendeu a sorrir, a balbuciar, a reconhecer o rosto de cada um da família. Quando fez 1 ano, já estava andando, tropeçando pelas pernas dos irmãos, rindo quando Carlos o jogava para cima, chorando quando Rita saía do campo de visão dele. A casa estava sempre cheia de barulho, de vida, de amor. Era exatamente o que Olga sempre quis, mas nunca achou que ia ter. Uma família grande, unida, feliz. Um domingo de tarde, a família toda estava reunida na varanda da casa. Miguel estava na rede com José no colo. Pedro lia um livro sentado nos degraus. Carlos e Rita jogavam dama numa tábua velha. Olga estava sentada numa cadeira de balanço, costurando uma roupa para José. Ela parou o que estava fazendo e olhou ao redor. Olhou para cada um daqueles rostos que amava e sentiu uma gratidão tão grande que quase não cabia no peito. Miguel percebeu o olhar dela. No que você está pensando? Olga sorriu. Estou pensando em como a vida muda. Há alguns anos eu estava desesperada, humilhada, sem saber como ia alimentar minha filha. Achei que nunca mais ia ser feliz. E agora... Ela olhou ao redor de novo. Agora eu tenho tudo. Tenho você, tenho nossos filhos, tenho essa casa, tenho segurança, tenho amor. Miguel se levantou da rede, com cuidado para não acordar José, que tinha adormecido, e foi até Olga. Beijou a testa dela. E eu tenho você. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter parado na porta daquele armazém naquele dia. Foi ter tido coragem de falar com você. Foi ter decidido ficar. Olga segurou a mão dele. Valeu a pena eu ter aceitado sua ajuda. Valeu a pena ter acreditado que dava para recomeçar. Valeu a pena ter confiado em você. Rita, que tinha ouvido a conversa, levantou da brincadeira e veio abraçar os dois. Eu também estou feliz. Antes eu só tinha você, mãe. Agora eu tenho uma família inteira. Tenho pai, tenho irmãos, tenho casa. Nunca mais vou passar fome. Nunca mais vou ter medo. Carlos largou o jogo e veio também. Grupo, abraço. Até Pedro largou o livro e se juntou ao abraço. Os 6 ficaram ali, abraçados na varanda, enquanto o sol se punha atrás das montanhas. Olga fechou os olhos e agradeceu em silêncio.
Agradeceu por ter tido coragem naquele dia. Agradeceu por Miguel ter sido um homem de palavra. Agradeceu por cada dia difícil que a tinha levado até ali. Porque sem os dias difíceis, ela não saberia valorizar os dias bons. E agora, todos os dias eram bons. Se você acompanha o canal sempre, assiste todos os nossos vídeos e essas histórias já fazem parte da sua rotina, considere virar membro do nosso canal. Você vai ter acesso antecipado às histórias e ainda ajuda a gente a continuar trazendo esses conteúdos. É nosso jeito de valorizar quem caminha com a gente. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Olga e Miguel ficaram sentados na varanda, como sempre faziam. O céu estava cheio de estrelas. José dormia no berço dentro do quarto e os outros três já roncavam nas camas. Olga apoiou a cabeça no ombro de Miguel. "Você acha que as pessoas da cidade ainda falam de nós?" ela perguntou. Miguel deu de ombros. "Provavelmente. Mas sabe de uma coisa? Não me importo. Deixa falarem. A gente sabe a verdade. A gente sabe o que construímos aqui. E isso é o que importa." Olga concordou. "Você tem razão. A gente sabe." Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas apreciando a noite, a paz, a companhia um do outro. Então Miguel falou: "Obrigado, Olga, por ter dado uma chance para mim, por ter feito dessa casa um lar de novo." Olga sorriu. "Obrigada a você, por ter me visto quando ninguém mais via, por ter ficado quando podia ter ido embora, por ter me dado uma família, por ter me dado amor." E assim, debaixo do céu estrelado, naquela varanda simples de uma fazenda no interior, Olga e Miguel celebravam em silêncio a vitória de terem escolhido um ao outro, de terem acreditado no amor quando tudo parecia perdido, de terem construído, tijolo por tijolo, dia após dia, uma família que era prova de que sempre é possível recomeçar, que sempre é possível encontrar luz mesmo depois da escuridão, que sempre vale a pena acreditar na bondade das pessoas. Porque às vezes tudo que a gente precisa é de alguém que estenda a mão e diga: "Venha comigo", e de coragem para aceitar essa mão e começar de novo. E assim chegamos ao final dessa história que mostra que nunca é tarde para recomeçar. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa comunidade que cresce cada dia mais. Me conta aqui nos comentários o que mais te marcou nessa história. Qual foi a maior lição que ela trouxe para você? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam vocês. Muito obrigado por estar aqui e ser parte dessa família. Até nosso próximo encontro.